Existe um momento silencioso na vida em que tudo ainda parece estar de pé por fora, mas por dentro alguma coisa já desabou. Você continua acordando, cumprindo horários, respondendo pessoas, tentando parecer funcional, mas, no fundo, sente que perdeu a direção. Não necessariamente porque tudo deu errado. Às vezes, o mais assustador é quando a vida nem parece um caos completo, mas mesmo assim você se sente distante de si, como se estivesse vivendo no automático, andando muito, se cansando muito, pensando demais e, ainda assim, sem sair do lugar. E o problema é que quase ninguém percebe isso no começo, porque perder a direção da vida não acontece de uma vez. Não chega como um acidente barulhento, chega como um vazamento invisível. Um dia você tolera o que antes não toleraria. No outro, adia decisões que sabe que precisa tomar. Depois, começa a se distrair de si mesmo. E quando se dá conta, já não sabe mais se está construindo algo ou apenas tentando sobreviver ao que sente. Muita gente acha que perder a direção é não ter metas. Mas a verdade é mais profunda do que isso. Tem gente com a agenda lotada, 1000 tarefas, 1000 objetivos e ainda assim completamente perdida. Porque direção não é estar ocupado. Direção é saber por que você suporta o que suporta, por que você escolhe o que escolhe e por que continua insistindo em caminhos que já provaram te ferir. Talvez ninguém tenha te dito isso com clareza. Então eu vou dizer agora. Você não está cansado só porque a vida está difícil. Você está cansado porque há muito tempo está vivendo sem alinhamento interno. E não existe exaustão maior do que essa. A exaustão de quem faz, mas sente que está se traindo em silêncio. Você tenta melhorar, tenta se motivar, tenta recomeçar na segunda-feira, no próximo mês, depois de resolver mais uma pendência, depois que aquela fase passar. Só que a fase não passa, porque o que está te paralisando não é falta de tempo, é falta de eixo. E quando o eixo some, até as coisas simples parecem pesadas. Levantar pesa, decidir pesa, se impor pesa, dizer não pesa, pensar no futuro pesa. E é aqui que quase todo mundo se engana. Porque, quando percebe que está perdido, corre atrás de intensidade. Quer uma grande mudança, uma virada drástica, uma explosão de energia, um plano perfeito. Só que o estoicismo ensina uma verdade que fere o ego, mas salva a vida. Você não recupera a direção da sua existência com euforia. Você recupera com retorno. Retorno à lucidez. Retorno ao essencial. Retorno ao domínio sobre si. Se você está precisando, retorna à sua vida. Comenta agora, eu volto para mim. Porque essa é a primeira virada. Antes de mudar a vida, você precisa parar de abandoná-la por dentro. E esse abandono interno quase sempre acontece de forma disfarçada. Você se abandona quando negocia seus limites para não decepcionar os outros. Você se abandona quando vive reagindo ao humor alheio. Você se abandona quando passa mais tempo tentando ser aceito do que tentando ser verdadeiro. Você se abandona quando sabe o que precisa fazer, mas prefere se anestesiar para não encarar o desconforto. E pior, depois de algum tempo, esse abandono vira rotina. Você já nem percebe que está longe de si. Começa a chamar confusão de fase. Começa a chamar medo de prudência. Começa a chamar adiamento de estratégia. Começa a chamar carência de amor. E, pouco a pouco, constrói uma vida que até faz sentido para os olhos dos outros, mas já não conversa com a sua alma. Os estoicos eram profundamente honestos sobre isso. Eles entendiam que o maior risco da vida não era a dor, nem a perda, nem o fracasso. O maior risco era se tornar escravo daquilo que não se controla, e por causa disso, perder a soberania sobre a própria mente. Quando sua paz depende demais das circunstâncias, das respostas dos outros, do reconhecimento, da validação, do resultado imediato, você não está vivendo, está sendo arrastado. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez você não esteja sem direção porque não sabe o que quer. Talvez esteja sem direção porque sua mente ficou tempo demais ocupada tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. A reação daquela pessoa, o tempo que a vida vai levar para te recompensar, o passado que você queria alterar, a opinião de quem não te compreende, o ritmo com que as coisas acontecem. E enquanto você gasta força demais querendo governar o mundo,
vai ficando sem força para governar a si mesmo. Essa é uma das práticas estoicas mais importantes para recuperar a direção da sua vida. Separar, com brutalidade, o que depende de você e o que não depende. Parece simples. Não é, porque o ser humano sofre muito mais tentando controlar o incontrolável do que enfrentando a própria realidade. É mais confortável insistir na fantasia de que, com esforço suficiente, você pode fazer tudo se alinhar do jeito que imagina. Mas a vida quase nunca obedece ao seu roteiro emocional. E é aqui que nasce um tipo de liberdade que muita gente nunca experimenta. Quando você entende que não controla o mundo, mas controla sua postura diante dele, algo poderoso acontece. Sua energia volta. Sua mente clareia. O peso diminui. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de desperdiçar força em guerras que nunca poderia vencer. Só que existe algo pior, e quase ninguém percebe. Às vezes, o que mais rouba sua direção não é um problema externo. É o vício interno de fugir de si. Fugir com distrações. Fugir com excesso de estímulo. Fugir com redes sociais, comparações, conversas vazias, promessas de recomeço que nunca viram disciplina. Fugir ocupando cada minuto para não escutar a própria verdade. E no começo, isso parece aliviar. Mas depois cobra caro. Porque toda fuga prolongada enfraquece sua capacidade de se conduzir. Você começa a sentir que precisa de barulho o tempo todo, de novidades o tempo todo, de motivação o tempo todo. E o silêncio passa a incomodar porque, no silêncio, você encontra aquilo que vinha adiando: o medo, a frustração, a culpa por ter aceitado tão pouco de si, a percepção de que está vivendo abaixo do que poderia viver não por incapacidade, mas por dispersão. O estoicismo não te ensina a fugir disso. Te ensina a sentar diante disso sem tremer tanto. Te ensina que maturidade emocional não é nunca sentir dor. É não usar a dor como desculpa para se desgovernar. É olhar para o próprio caos com firmeza suficiente para dizer: isso está bagunçado, mas eu ainda estou aqui. Eu ainda posso escolher meu próximo passo. E isso muda tudo. Porque a direção da sua vida não volta quando você encontra todas as respostas. Ela volta quando você decide parar de se entregar à confusão. A mente perdida sempre procura uma solução grandiosa. A mente lúcida procura o próximo ato correto. É por isso que tantos recomeços falham. Porque a pessoa quer mudar o destino sem mudar a condução dos dias. Quer uma vida diferente, mas continua obedecendo aos mesmos impulsos, às mesmas desculpas, às mesmas distrações, aos mesmos medos. Os estoicos entendiam uma coisa que a maioria só aprende depois de quebrar muitas vezes. A vida é decidida no pequeno. O caráter é decidido no pequeno. A direção é decidida no pequeno. Não é no discurso bonito. Não é na intenção nobre. Não é na vontade momentânea. É naquele instante em que você poderia se abandonar, mas escolhe se respeitar. É naquela hora em que sua mente pede fuga, mas você escolhe presença. É naquele dia comum, sem glamour nenhum, em que você cumpre o que prometeu a si mesmo sem estar com vontade. Talvez isso pareça pouco para quem está desesperado por uma transformação. Mas o problema real é justamente esse. Você foi ensinado a subestimar o poder do que é simples, repetido e sólido. Foi ensinado a buscar picos quando precisava construir base. Foi ensinado a admirar intensidade quando precisava desenvolver consistência. Foi ensinado a correr atrás de resultados quando o que estava faltando era retidão. E retidão, aqui, não tem a ver com perfeição. Tem a ver com integridade interna. A capacidade de não se vender barato. A capacidade de não agir contra aquilo que sabe ser certo só porque está cansado, carente ou ansioso. A capacidade de continuar sendo você mesmo quando a vida não coopera. Essa é a força que recoloca alguém no próprio caminho. Existe uma prática estoica que, para muita gente, parece dura demais, mas é exatamente o que salva quem perdeu o rumo: examinar a própria vida sem autopiedade. Não para se humilhar, não para se culpar eternamente, mas para parar de mentir para si. Porque enquanto você romantiza seus desvios, continua preso a eles. Você sabe onde vem se traindo, sabe em que tipo de ciclo entra de novo e de novo, sabe quais desculpas já ficaram velhas, sabe quais escolhas parecem pequenas, mas estão te desmontando por dentro. Sabe quais ambientes drenam sua energia. Sabe quais hábitos enfraquecem sua mente. Sabe quais relações te fazem esquecer quem você é. O que falta, na maioria das vezes,
não é consciência. É coragem de aceitar o preço da lucidez. Porque lucidez tem preço. Quando você enxerga com honestidade, não consegue mais fingir que não sabe. Não consegue mais chamar de acaso o que é padrão. Não consegue mais chamar de destino o que é omissão. Não consegue mais continuar em paz com aquilo que claramente te diminui. E é por isso que tanta gente prefere continuar confusa. A confusão, às vezes, é um esconderijo confortável para quem não quer se responsabilizar pela própria reconstrução. Mas existe saída. E ela não começa quando tudo melhora. Começa quando você para de esperar se sentir pronto para agir com dignidade. Esse é um dos grandes enganos emocionais da vida adulta. Acreditar que primeiro virá a clareza completa, depois a força, depois a ação. Quase nunca acontece assim. Normalmente, a clareza vem durante a ação. A força aparece durante a disciplina. A confiança nasce enquanto você se prova capaz de se manter firme. É por isso que outra prática estoica essencial é interromper o culto ao humor. Nem todo sentimento merece comando. Nem toda vontade merece obediência. Nem toda tristeza merece trono. Os estoicos não negavam emoções. Eles só se recusavam a transformá-las em autoridade suprema. Porque uma mente que se curva a cada variação interna nunca consegue sustentar um caminho. Você acorda mal e já acha que o dia está perdido. Se sente inseguro e já quer desistir da decisão certa. Sente saudade e quase volta para o que te feriu. Sente medo e começa a negociar seus valores. Percebe como isso é perigoso. Sua vida vai ficando nas mãos de estados passageiros. E estados passageiros não podem dirigir destinos permanentes. Direção exige uma fidelidade mais profunda do que o humor do dia. Exige que você escolha princípios maiores do que seus impulsos. Exige que você se pergunte, repetidas vezes, que tipo de pessoa eu quero ser quando ninguém estiver me aplaudindo? Que tipo de postura eu quero sustentar quando a vida não me recompensar imediatamente? Que tipo de mente eu estou construindo com a forma como reajo ao que me acontece? Essa pergunta é poderosa porque desloca o foco. Em vez de viver perguntando como faço para a vida dar certo logo, você começa a perguntar quem estou me tornando com tudo isso. E essa é uma mudança decisiva, porque a primeira pergunta te deixa dependente do resultado. A segunda te devolve o poder sobre o processo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como alguém que lutava para não se perder no meio das responsabilidades, da pressão, das decepções e da instabilidade humana. Isso é importante. Até quem parecia forte precisava se lembrar, todos os dias, de não se abandonar mentalmente. Ou seja, recuperar a direção da vida não é um evento único, é uma prática contínua de retorno. Você se perde um pouco, percebe, volta. Se dispersa, percebe, volta. Se deixa contaminar pelo externo, percebe, volta. A força não está em nunca sair do eixo, está em cultivar o hábito de regressar a ele rápido. Agora vem a parte mais perigosa. Muita gente até entende isso intelectualmente, mas continua paralisada porque carrega uma ilusão secreta. A ideia de que ainda dá para manter os velhos prazeres, os velhos vícios, a velha mentalidade e, ao mesmo tempo, construir uma vida nova. Não dá. Toda direção exige renúncia. Todo caminho firme exige deixar algo para trás. E quase sempre esse algo não é uma pessoa, nem uma oportunidade, nem um lugar. É uma versão sua que já venceu o prazo. A versão que sempre adia. A versão que quer conforto antes de merecer paz. A versão que depende demais de ser compreendida. A versão que usa a própria dor como identidade. A versão que vive esperando o momento ideal. A versão que sonha bonito, mas age pouco. Enquanto você tentar salvar essa versão, sua vida continuará dividida. E viver dividido cansa mais do que fracassar. Porque o fracasso, pelo menos, é claro. A divisão interna te corrói em silêncio. Você até avança um pouco, mas logo recua. Decide uma coisa, mas mantém hábitos contrários. Quer respeito, mas continua se oferecendo demais. Quer paz, mas alimenta o que te perturba. Quer direção, mas ainda trata a disciplina como punição. O estoicismo inverte isso. Ele ensina que disciplina não é castigo, é libertação. Não porque ela te torna uma máquina fria, mas porque impede que você seja governado por qualquer impulso passageiro. Uma pessoa sem disciplina emocional pode até ter talento, sensibilidade, inteligência, sonhos grandiosos, mas continuará vulnerável ao caos interno. E o caos interno, quando não é enfrentado,
sabota qualquer projeto de vida. Talvez o que você esteja chamando de azar seja desordem. Talvez o que chama de fase seja ausência de governo interno. Talvez o que chama de falta de oportunidade seja, em alguns pontos da sua vida, incapacidade de sustentar constância. Isso não é uma acusação, é uma convocação, porque enquanto você colocar toda a explicação da sua estagnação no mundo, continuará impotente. Mas quando aceita que parte do problema também está na forma como você se conduz, abre a porta da mudança real. E essa mudança não precisa começar com algo heróico. Pode começar com uma prática silenciosa, quase invisível. Parar alguns minutos do dia para observar seus pensamentos sem se fundir com eles. Parece simples, mas é revolucionário, porque a maioria das pessoas não pensa, apenas é arrastada pelo que pensa. Surge uma ideia negativa e ela já vira verdade. Surge um medo e ele já vira ordem. Surge uma lembrança e ela já vira destino. O estoico aprende a criar distância. Ele percebe o pensamento, mas não ajoelha diante dele. Percebe a emoção, mas não entrega a direção para ela. Percebe a dor, mas não faz dela uma identidade. E essa pequena distância interior é o começo de uma grande liberdade, porque, a partir dela, você deixa de ser apenas reação e volta a ser escolha. Quando essa prática amadurece, você começa a notar o quanto da sua vida estava sendo decidida por automatismos emocionais. A necessidade de responder na hora, o impulso de provar valor, o medo de decepcionar, a vontade de desistir quando algo demora, a ansiedade de colher antes de plantar direito, a dependência de sinais externos para manter a convicção interna. Tudo isso rouba a direção, tudo isso fragmenta, tudo isso te afasta do centro. E aqui está a boa notícia. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje. Precisa apenas interromper a continuidade do que te enfraquece. Precisa apenas parar de alimentar, com repetição diária, aquilo que te esvazia. Precisa apenas começar a agir como alguém que entende que paz não é prêmio. Paz é consequência de alinhamento. Talvez ninguém tenha te mostrado desse jeito, mas recuperar a direção da vida não é se encontrar num momento mágico, é se construir num processo exigente. É aceitar que haverá dias sem vontade, dias sem validação, dias sem clareza completa, e mesmo assim continuar honrando o que importa. Porque quem só age quando sente entusiasmo não constrói destino. Constrói surtos de tentativa. Há uma dignidade imensa em voltar ao básico. Cuidar da mente que você deixa entrar em si. Cuidar das palavras que repete para si mesmo. Cuidar do tipo de rotina que fortalece ou enfraquece seu espírito. Cuidar dos limites que te protegem. Cuidar do silêncio que te reorganiza. Cuidar da coerência entre o que você sabe e o que você faz. No fundo, recuperar a direção é isso. Diminuir a distância entre consciência e ação. Porque sofrer por não saber é uma dor. Mas sofrer por saber exatamente o que precisa mudar e continuar se traindo é uma dor muito mais profunda. Essa dor desgasta a autoestima, enfraquece o respeito próprio e cria uma sensação amarga de fracasso íntimo, não fracasso diante de si. E ninguém consegue viver muito tempo em paz quando perde a admiração por si mesmo. Por isso a reconstrução estoica não começa pela imagem, nem pela performance, nem pela aprovação. Começa por dentro, no tipo de pacto que você faz consigo quando decide que não vai mais participar da própria ruína. Quando decide que não vai mais entregar sua mente a qualquer distração. Quando decide que não vai mais tratar sua energia como algo sem valor. Quando decide que não vai mais se deixar para depois. A partir desse ponto, uma coisa importante acontece. Você começa a sentir menos urgência por respostas externas e mais compromisso com a sua postura. E isso é maturidade. Porque a pessoa emocionalmente frágil vive perguntando à vida quando tudo vai se resolver. A pessoa que começou a se fortalecer pergunta a si mesma como vai se posicionar enquanto não se resolve. Essa diferença parece pequena, mas separa quem continua à deriva de quem começa a recuperar o leme. Então agora você precisa entender uma coisa que pode incomodar no começo, mas libertar de verdade depois. Recuperar a direção da sua vida não depende primeiro de descobrir um grande propósito. Depende de interromper o desperdício da sua força. Porque enquanto sua energia estiver vazando por ansiedade, comparação, culpa, distração, impulsividade e necessidade de aprovação, qualquer propósito vai parecer distante demais.
não porque ele está longe, mas porque você está fraco demais para sustentá-lo. E esse enfraquecimento quase nunca vem de uma tragédia só. Ele vem do acúmulo de pequenas rendições. Você cede aqui, adia ali, se trai em silêncio mais uma vez, promete que amanhã será diferente, se consola com palavras bonitas, tenta se perdoar sem se corrigir, e assim vai criando uma rotina em que a dor já não vem apenas do que falta na sua vida. Ela vem, principalmente, da percepção de que você está se tornando alguém em quem não confia totalmente. Esse é um ponto decisivo, porque muita gente acha que o sofrimento vem apenas das perdas, das rejeições, das injustiças, das decepções. Mas existe um sofrimento mais íntimo e mais corrosivo, o de perceber que sua própria mente já não te obedece. Você decide ser firme, mas recua. Decide se respeitar, mas se diminui. Decide manter um limite, mas cede por medo. Decide construir algo, mas se dispersa. E aos poucos, começa a nascer dentro de você uma sensação de fraqueza que não vem da falta de capacidade. Vem da repetição da autotraição. O estoicismo entra exatamente nesse lugar. Não como uma filosofia para te fazer parecer forte, mas como uma prática para te tornar confiável aos seus próprios olhos. E isso é muito mais profundo, porque a vida muda de qualidade quando você volta a acreditar na própria palavra, quando promete algo a si mesmo e cumpre, quando sente vontade de fugir, mas fica, quando sente vontade de correr atrás, mas se contém, quando quer provar, mas silencia, quando quer desistir, mas termina o que precisa ser feito. É nessas horas que sua direção volta, não como uma emoção intensa, não como um clarão cinematográfico. Ela volta como firmeza, volta como eixo, volta como uma sensação discreta, mas poderosa, de que algo dentro de você está se reorganizando. E essa reorganização não é barulhenta, ela é séria. O problema é que muita gente, quando começa esse processo, se assusta com a ausência de aplausos, porque no começo da reconstrução quase nada parece recompensador. Você não recebe validação imediata, não vê grandes resultados, não sente aquela explosão de prazer, só sente o peso da disciplina, o desconforto do confronto e o silêncio de quem decidiu amadurecer. E é exatamente aí que quase todos voltam atrás, porque o ego ama aquilo que pode exibir, mas a alma só se fortalece naquilo que consegue sustentar. E aqui está uma das práticas estoicas mais transformadoras para recuperar a direção da sua vida. Aprender a suportar o processo sem exigir alívio o tempo todo. Isso serve para tudo, para construir hábitos, para sair de relações destrutivas, para reorganizar a mente, para recuperar a autoestima, para abandonar velhas dependências emocionais, para atravessar períodos confusos sem se desmontar. A sua força não cresce quando a vida te poupa. Ela cresce quando você para de interpretar desconforto como sinal de que está no caminho errado. Quantas vezes você quase desistiu de algo bom só porque doeu no começo? Quantas vezes interpretou o silêncio como vazio, quando na verdade era espaço para se reencontrar? Quantas vezes sentiu a ausência de caos e chamou isso de tédio, só porque se acostumou a viver em estado de agitação? O que ninguém percebe com facilidade é que uma mente viciada em intensidade estranha a paz quando começa a encontrá-la. E isso é perigoso, porque a pessoa passa anos reclamando do que a destrói, mas quando finalmente começa a viver de um jeito mais limpo, mais sóbrio, mais coerente, sente falta do excesso que a adoecia, sente falta da montanha-russa emocional, sente falta da urgência, sente falta de ser procurada, sente falta do drama, sente falta até daquilo que a humilhava, porque a humilhação pelo menos gerava estímulo. É por isso que tantas pessoas voltam para ciclos ruins, não por amor, não por destino, mas porque ainda não aprenderam a habitar a serenidade sem confundi-la com ausência de vida. Os estoicos sabiam muito bem que a alma desordenada cria apego ao que a desgasta. Por isso a recuperação da direção exige também uma reeducação do prazer. Você precisa reaprender a sentir valor no que é sóbrio, no que é limpo, no que é estável, no que não te consome por dentro. Precisa reaprender a respeitar o silêncio, a rotina, a constância, a demora das coisas verdadeiras. Precisa deixar de chamar de sem graça aquilo que, na verdade, é saudável. Talvez uma parte sua ainda esteja presa à ideia de que viver com direção é viver motivado o tempo todo.
Mas a verdade é que direção, muitas vezes, parece até sem glamour, porque ela não depende de emoção alta. Ela depende de clareza repetida. E clareza repetida é uma escolha diária de não negociar o que importa por causa de um estado momentâneo. Tem gente que só se sente viva quando está correndo atrás do que a rejeita. Tem gente que só se sente importante quando está sendo testada, ignorada ou colocada em segundo plano. Tem gente que confunde paz com abandono porque nunca aprendeu a amar o que não exige guerra. E enquanto isso não é curado, a vida inteira vira um campo de repetição. A pessoa muda de metas, muda de fase, muda de cidade, muda de discurso, muda até de aparência, mas continua escolhendo aquilo que confirma a velha ferida. Continua se inclinando para o que a faz duvidar do próprio valor. Continua oferecendo energia onde não há reciprocidade. Continua vivendo como alguém que, no fundo, ainda está tentando resolver por fora uma falta que só pode ser enfrentada por dentro. É aqui que o estoicismo deixa de ser teoria e se torna coragem prática, porque ele te obriga a reconhecer que nem sempre o que você quer é o que te faz bem. Nem sempre o que te atrai merece entrada na sua vida. Nem sempre o que desperta emoção merece permanência. Nem sempre aquilo que te excita espiritualmente é aquilo que te fortalece moralmente. Essa distinção salva, porque recuperar a direção da vida exige critério. E critério é uma forma de amor próprio. A pessoa que não desenvolve critério vira presa fácil do momento, do impulso, da carência, da sedução do fácil, da promessa rápida, da aprovação passageira. E quem vive assim está sempre na superfície de si. Nunca aprofunda, nunca enraiza, nunca constrói algo que dure. Mas existe um ponto ainda mais delicado nessa jornada: o ressentimento. Muita gente perde anos preciosos da própria vida porque continua emocionalmente acorrentada ao que aconteceu, ao que alguém fez, ao que não recebeu, ao reconhecimento que não veio, à injustiça que não foi reparada. E sim, dói. Dói ser ferido, dói ser mal interpretado, dói dar o melhor e ainda assim ser descartado. Dói olhar para trás e perceber quanto tempo foi perdido. Só que o ressentimento cria uma armadilha cruel. Ele te convence de que permanecer preso ao ocorrido é uma forma de manter a verdade viva. Mas, na prática, só mantém a ferida no comando. O estoico não ignora a dor, mas se recusa a transformar a dor em residência. Isso muda completamente a forma como você se reconstrói. Porque, enquanto uma parte sua ainda estiver vivendo para compensar o passado, sua direção continuará torta. Você talvez produza muito, prove muito, conquiste muito, mas ainda em reação. Ainda tentando vencer uma cena antiga. Ainda tentando mostrar para alguém que agora você tem valor. Ainda tentando se vingar com sucesso. Ainda tentando ser visto por quem não viu. Isso parece força. Mas, muitas vezes, ainda é prisão. A verdadeira virada acontece quando você deixa de usar o passado como juiz da sua vida presente. Quando para de se perguntar por que foi assim e começa a se perguntar o que vai fazer com isso. Quando entende que a vida não te deve explicações suficientes para que você finalmente se mova. Quando aceita que algumas respostas não virão, alguns fechamentos não acontecerão, algumas reparações nunca serão completas, e mesmo assim, escolhe não apodrecer emocionalmente. Essa escolha é uma das mais nobres que alguém pode fazer. Porque perdoar a vida por não ter sido como você imaginou é um ato silencioso de maturidade. Não é passividade. Não é conformismo. É força limpa. É recusar a escravidão de continuar revivendo o que não pode mais ser alterado. É tirar das mãos do passado o poder de continuar definindo sua energia presente. E existe uma prática estoica poderosa para isso. Lembrar da brevidade da vida sem cair em desespero. A consciência da finitude, quando bem compreendida, não deprime. Ela purifica. Ela corta excessos. Ela reorganiza prioridades. Ela te faz enxergar o quanto de energia foi parar em coisas pequenas, em disputas inúteis, em ansiedades repetidas, em relações que nunca foram abrigo, em medos que nunca viraram realidade, em vaidades que não sustentam a alma. Quando você percebe que a vida é limitada, começa a ficar mais difícil justificar tanta dispersão. Fica mais difícil continuar adiando o que importa. Fica mais difícil continuar vivendo abaixo do seu próprio chamado interior. Fica mais difícil continuar se vendendo por tão pouco. E não,
Chamado interior aqui não é uma ideia mística. É algo mais simples e mais severo. É aquela percepção íntima de que você sabe que poderia estar vivendo de modo mais íntegro, mais lúcido, mais firme. Você sabe que poderia estar se tratando com mais respeito. Sabe que poderia estar escolhendo melhor. Sabe que poderia estar desperdiçando menos sua atenção. Sabe que poderia estar parando de entregar o melhor de si para o que só te enfraquece. A questão é, por que ainda não fez isso completamente? Talvez porque uma parte sua ainda espera que a mudança venha sem dor, mas não vem. Sempre existe um luto. O luto da identidade antiga. O luto da rotina que precisava morrer. O luto das fantasias que você sustentava. O luto das desculpas que pareciam te proteger. O luto da versão sua que precisava da confusão para não encarar a responsabilidade da própria força. Agora vem a verdade brutal. Nem todo sofrimento te destrói. Alguns sofrimentos te apresentam a si mesmo. Alguns desconfortos são o preço da limpeza. Alguns cortes são cirúrgicos. Alguns silêncios são sagrados. Algumas perdas retiram exatamente o que estava impedindo a sua maturidade. E quando você para de lutar contra tudo que dói, começa finalmente a perceber o que essa dor está tentando revelar. Talvez a vida tenha te desacelerado porque você vinha rápido demais na direção errada. Talvez tenha permitido certos rompimentos porque sua paz não sobreviveria à permanência daquilo. Talvez tenha frustrado seus planos porque você transformou o desejo em idolatria. Talvez tenha te deixado sozinho em alguns momentos porque só no silêncio você escutaria o que vinha abafando há anos. Isso não significa romantizar a dor. Significa extrair dela a lucidez necessária para não desperdiçá-la. Porque sofrer e não aprender é perder duas vezes. O estoicismo, nesse ponto, te convida a uma postura rara. Parar de perguntar apenas como eu saio disso e começar a perguntar o que isso está exigindo que eu me torne. Essa pergunta é mais difícil, mas infinitamente mais fértil, porque não te coloca na posição de vítima esperando resgate. Te coloca na posição de alguém que, mesmo machucado, ainda pode responder com dignidade. E dignidade, aqui, é tudo. É dignidade que faz você parar de implorar presença de quem oferece ausência. É dignidade que faz você não se explicar demais para ser aceito. É dignidade que faz você não correr atrás do que só te procura quando convém. É dignidade que faz você respeitar a própria energia. É dignidade que faz você perceber que nem toda porta fechada merece insistência. Algumas merecem gratidão silenciosa. Porque aquilo que não floresce na sua vida também ensina. Ensina limite. Ensina filtro. Ensina discernimento. Ensina a não confundir intensidade com verdade. Ensina a não construir identidade em torno de carência. Ensina que valor próprio não nasce quando o mundo finalmente te reconhece. Nasce quando você deixa de negociar sua essência para não ficar sozinho. E talvez essa seja uma das maiores prisões emocionais de quem perdeu a direção. O medo da solidão. Não da solidão física apenas, mas da solidão simbólica. A solidão de sair do padrão antigo e ainda não ter chegado na nova fase. A solidão de parar de agradar e ver quem realmente permanece. A solidão de não buscar mais certas validações e descobrir quantas relações dependiam da sua disponibilidade excessiva. A solidão de se reposicionar e perceber que algumas companhias só existiam enquanto você se diminuía. Isso dói. E muito. Mas existe uma liberdade escondida aí. Porque quando você aguenta esse tipo de solidão, sem correr de volta para o que te desmonta, algo extraordinário acontece. Você começa a se encontrar num nível que antes era impossível. Começa a perceber seus próprios valores com mais nitidez. Começa a notar o que realmente importa. Começa a escolher com mais calma. Começa a precisar de menos aplauso para continuar. Começa a construir uma presença que não depende tanto do ambiente para se manter inteira. Essa é a força silenciosa que os estoicos valorizavam. Não o espetáculo da autossuficiência vazia, mas a serenidade de quem não se perde facilmente. A consistência de quem sabe suportar o intervalo entre perder o velho e consolidar o novo. A grandeza de quem não vende a alma para escapar do desconforto de amadurecer. E talvez, neste ponto, você esteja percebendo que recuperar a direção da vida tem menos a ver com encontrar algo fora e mais com se tornar alguém por dentro. Alguém que pensa antes de reagir. Alguém que observa antes de se precipitar.
Alguém que suporta frustração sem transformar isso em desespero. Alguém que age pelo que é certo, não apenas pelo que dá prazer rápido. Alguém que sustenta a própria palavra. Alguém que sabe recuar sem covardia e avançar sem arrogância. Alguém que entende que paz não combina com compulsão. E passam se pes foressamir para as fogueiras, Barço. Mas o maior erro vem agora. Acreditar que, porque entendeu tudo isso, já mudou. Não. Entender não basta. Você pode ouvir a verdade e continuar igual. Pode se emocionar e continuar frouxo consigo. Pode concordar com cada palavra e amanhã repetir os mesmos impulsos. É por isso que a transformação real não acontece no momento da identificação. Acontece no momento da prática. No momento em que o ensinamento colide com o hábito antigo. No momento em que você precisa escolher entre o alívio imediato e o respeito por si mesmo. É aí que seu destino se escreve. Quando ninguém está vendo. Quando não há trilha sonora. Quando não há aplauso. Quando não há recompensa instantânea. Quando tudo o que existe é você, sua consciência, seu impulso e sua escolha. A vida muda nesses momentos invisíveis. Não na teoria que você admira, mas na renúncia que você sustenta. Então talvez o passo mais honesto, a partir daqui, não seja prometer uma revolução. Talvez seja assumir um compromisso mais sóbrio e mais forte. Eu não vou mais abandonar a mim mesmo nas pequenas decisões. Eu não vou mais chamar de fraqueza aquilo que precisa de treino. Eu não vou mais confundir desconforto com fracasso. Eu não vou mais esperar sentir tudo perfeitamente para começar a agir melhor. Eu não vou mais deixar minha vida nas mãos do meu humor. Comenta. Eu assumo o leme, porque é exatamente disso que se trata. Assumir o leme. Não controlar o mar. Não exigir céu limpo. Não negociar com a realidade para só então amadurecer. Apenas assumir o leme com a lucidez possível de hoje, com a disciplina possível de hoje, com a coragem possível de hoje. É assim que a direção volta. Não quando a tempestade some, mas quando você para de se comportar como passageiro da própria vida. E existe uma beleza muito profunda nisso. A beleza de perceber que você ainda pode recomeçar sem se odiar pelo tempo perdido. Ainda pode se reconstruir sem precisar apagar a história. Ainda pode encontrar dignidade mesmo depois de fases confusas. Ainda pode se tornar firme mesmo tendo sido instável. Ainda pode recuperar a clareza mesmo depois de ter vivido no excesso. Ainda pode se respeitar de novo. Você não precisa ser a pessoa mais pronta. Precisa ser a mais honesta consigo. Porque no fim, direção não é saber todos os próximos passos. É saber quem você não quer mais ser. É reconhecer o que já não merece espaço dentro de você. É escolher, com firmeza crescente, aquilo que te deixa em paz depois, e não apenas estimulado agora. É construir uma vida que não dependa de teatro para parecer valiosa. E quando isso começa a acontecer, uma última verdade aparece com força. Talvez a vida nunca tenha pedido perfeição de você. Talvez tenha pedido presença. Presença para olhar o que evitou. Presença para sustentar o que importa. Presença para não se perder em tudo que distrai. Presença para viver de um jeito que sua consciência consiga habitar sem vergonha. Essa é a recuperação mais profunda. Não apenas voltar a produzir, não apenas voltar a sonhar, não apenas voltar a tentar, mas voltar a se respeitar. E quando uma pessoa volta a se respeitar, o mundo pode até continuar difícil, lento, imperfeito e imprevisível, mas ela já não anda mais vazia, já não implora tanto, já não se dispersa com a mesma facilidade, já não se quebra por qualquer ausência, já não precisa que tudo dê certo para continuar inteira, porque finalmente encontrou algo que ninguém deveria ter perdido por tanto tempo, o próprio centro. E quando você volta para o próprio centro, muita coisa muda sem precisar fazer barulho. Seu olhar muda, sua postura muda, seus limites mudam, seu ritmo muda, suas escolhas mudam, sua energia deixa distribuída de forma tão barata. Você já não aceita qualquer companhia, qualquer narrativa, qualquer impulso, qualquer promessa. Você começa a reconhecer o valor do que preserva a sua mente. E isso, por si só, já é uma forma de renascimento. No fim das contas, as práticas estoicas para recuperar a direção da sua vida não são sobre parecer inabalável. São sobre parar de viver em guerra com a própria consciência. São sobre desenvolver um tipo de força que não depende do aplauso, da pressa, da validação ou da excitação constante. São sobre voltar a ser alguém em quem você consegue confiar.
E isso vale mais do que qualquer sensação passageira. Porque quem recupera a confiança em si mesmo pode até tropeçar de novo, pode até atravessar dias difíceis, pode até sentir medo, dúvida e cansaço, mas já não se perde da mesma forma. Já não entrega o leme tão facilmente. Já não chama de destino aquilo que é fuga. Já não confunde intensidade com verdade. Já não aceita viver distante de si como se isso fosse normal. E essa talvez seja a maior vitória silenciosa de todas. Não a de vencer o mundo, mas a de não se abandonar mais. O verdadeiro desafio começa fora deste vídeo.